recebendo a psicóloga Carolina Zandonai em nossos estúdios. Nós estamos também pelo Facebook. Você pode nos acompanhar, pode enviar o seu comentário, a sua pergunta também, né? Psicóloga, fazia algumas semanas que a gente não conseguia prosear, né? Não conseguíamos estar nós duas aqui no programa, então é uma grande satisfação retornarmos com o Prosa sobre a Vida. Tudo bem? Tudo bem, Alexandra, é verdade, ficamos alguns dias sem nos encontrar e hoje estamos aqui para prosear um pouco sobre alguns temas, sobre a vida. Sempre trazendo assuntos, né, para nossa audiência do universo humano, né, da psicanálise, do teu trabalho como psicóloga. E nós estamos no mês de setembro, se encaminhando aí para o final do mês de setembro, o Setembro Amarelo, né? A gente tem esse mês dedicado aí a refletir sobre a vida, né? Sobre os aspectos aí da saúde mental também, né? E nós vamos entrar nesse assunto falando um pouquinho sobre o que nos liga à vida, né? Será que nós tratamos as dificuldades emocionais da mesma forma que nos preocupamos com as doenças do corpo, por exemplo? Alexandra, então vamos começar a nossa prosa pensando nessas questões. O que nos liga à vida? Por que viver? Em vários momentos da vida, essas questões nos tocam. Por exemplo, vamos pensando sobre o que é a vida, o que é a morte, o que de alguma forma é o sentido da vida. Né? Essas questões, será que faz sentido o que fazemos? Será que faz sentido o nosso trabalho, as nossas relações? Por que eu me conduzo de determinada forma? São questões que são importantes e pertinentes a cada ser humano fazer, no sentido de poder se revisar no decorrer da própria vida, revisar sua história, sua trajetória e revisar suas possibilidades, os seus recursos de se enfrentar com a vida. E nesse sentido, a gente possa conversar a respeito da saúde mental, que é um conceito amplo, complexo e que pode ser abordado de diferentes perspectivas. Mas uma perspectiva talvez que seja interessante nós conversarmos aqui, seja compreender a saúde mental como essa capacidade de lidar com as exigências da vida, com as incertezas da vida, com aquilo que nos frustra, nos exige, com que recursos nós temos para lidar com essas situações. A saúde mental, ela tem a ver com isso, com essa possibilidade, essa flexibilidade mental de dar conta dessas exigências, também de entender que a vida é feita de conflitos, de angústias, de ambivalências e que isso faz parte, que não é possível eliminar. Não é possível eliminar o sofrimento. Não há quem não sofra em algum momento da vida e muitas vezes se sofre por não querer sofrer, por evitar o sofrimento que é parte e que pode vir de diferentes fontes. Pode vir do corpo, quando nós adoecemos, o sofrimento que isso nos produz, o sofrimento que isso produz nos nossos familiares, pode vir do envelhecimento, né? Desse corpo que se transforma, que não é mais o mesmo, das fases da vida, do próprio processo de crescer, que vai produzindo um sofrimento porque vai produzindo conflitos, vai produzindo angústias, mesmo as mudanças, e muitas vezes mudanças para melhor, nos produzem um certo nível de angústia, de sofrimento, de conflitos, de ambivalência. Pode vir também da natureza, esses fenômenos naturais que nos atingem, dos quais a gente pode tão pouco, né? E tá vulnerável daqui a pouco, né? E isso nos produz sofrimento, nos sentir vulnerável diante desses acontecimentos. E pode vir das próprias relações humanas, do modo como nos relacionamos, que é produto de muita alegria, de muito prazer, mas também pode ter efeitos de sofrimento. Nós temos a impressão
de que a gente dá muito mais atenção às doenças que são do corpo, né? A doenças do corpo, do que esses sintomas mentais. A gente vai deixando de lado daqui a pouco, né? Não vai enfrentando essas dores e vai produzindo um sofrimento que não precisaria, né? Uhum. É verdade, Alexandra. Se a gente for refletir, será que a gente lida da mesma forma quando temos uma dor física, uma doença no corpo, do que quando a gente tem uma dor na alma? Uma dor psíquica, um sofrimento psíquico. Será que a gente realmente compreende a gravidade quando a gente tem algum sofrimento psíquico ou alguém que está conosco tem? Porque vamos pensar assim, se chega alguém e nos diz que está com problema cardíaco, diabetes, pressão altas, normalmente a gente tem uma preocupação com a gravidade. Manda pro médico na hora, né? A gente encaminha para o médico, segue as orientações médicas, trata disto. Uhum. E quando alguém nos diz que está deprimido, quando alguém nos diz que se sente muito triste, que não tem mais interesse pelas coisas da vida, como é que a gente faz? A gente trata com essa mesma responsabilidade, com essa mesma gravidade, a gente faz um encaminhamento para os profissionais da área da saúde né, psicanalistas, psicólogos, psiquiatras. Como é que a gente ajuda, né? Quando alguém nos diz que tem um sofrimento que ele não está nesse momento no corpo, mas que pode estar. Porque muitas pessoas chegam a buscar ajuda porque o seu sofrimento da alma chega no corpo. Chega através de uma crise de ansiedade, chega através de uma doença orgânica. Uhum. E nós temos muito isso. Eu tenho, na verdade, psicóloga, essa impressão de que quando nos vem, né, a pessoa diz, eu tô deprimido, tô magoado, tô chateado, eu tô sentindo tal coisa, e a gente não tem muito o que fazer, né? Essa clareza de como poder ajudar uma pessoa que vem. A gente até entende, né? Tenta acalmar, digamos, a situação, mas não é a mesma coisa que conversar com um amigo do que conversar com uma psicóloga, com uma psicanalista, né? Então, como diferenciar isso e como saber ajudar a pessoa? Isso, de fato, é muito difícil, né, Alexandra? Quando a gente se depara com o sofrimento que é do outro, porque também é muito difícil a todos nos depararmos e nos enfrentarmos com o nosso próprio sofrimento. Então é muito difícil mesmo, assim, quando a gente está diante de alguém que vai nos contando que está muito entristecido, que sente que a vida não faz sentido, que sente que pensamentos vêm na sua cabeça e nós tendemos, né, a ficar angustiado diante disso. E na nossa angústia, muitas vezes a gente tende a falar mais do que a pessoa que precisa ser escutada, ou então tentar dar conselhos, respostas. E às vezes com a nossa ótica, né? Porque cada um vai lidar de uma maneira diferente com o sofrimento. E muitas vezes isso vai contaminando a nossa escuta, a nossa própria angústia. Né? Claro que é válido em muitos momentos ter um ombro amigo, um companheiro, um amigo, alguém que possa escutar, né? E que possa junto e muitas vezes até mesmo encaminhando esse sofrimento para um profissional da área da saúde psi. Né? Claro que nem todo sofrimento vai ser encaminhado a um profissional da área da saúde psi, porque como eu disse antes, nós seres humanos sofremos e sofremos por muitos motivos, mas há sofrimentos que perduram tempos, que mesmo tentando inúmeras formas de aliviá-lo, ele não se resolve, a pessoa segue com mal-estar, segue se sentindo mal, segue entendendo que não está dando conta daquilo que está acontecendo na sua vida, e nesses momentos pode ser uma boa hora de procurar um profissional que possa fazer uma escuta qualificada. E muitas vezes nós ajudamos ajudando a fazer esse caminho, a encontrar esse profissional de confiança, esse profissional que vai poder receber essa pessoa com uma escuta qualificada, com responsabilidade, e isso pode ajudar muitas pessoas. Isso pode ser também uma forma de a gente ajudar, né? Nesse mês, como eu disse no começo, a gente
reflete mais, né, sobre a vida, sobre a saúde mental, e essa seria uma das dicas, né, de como a gente pode ajudar também quando a pessoa apresenta algum sintoma, algum sofrimento, né, na vida. Como ajudar, né? E isso, Alexandra, assim, a gente foi conversando porque é importante que o sofrimento possa ser escutado. Que a pessoa que sofre possa se sentir considerada em seu sofrimento, escutada e auxiliada em transpor esse sofrimento. E muitas vezes esse processo de transpor o sofrimento vai precisar da ajuda de um profissional para que possa fazer esse processo de escuta qualificada, para que o próprio sujeito possa encontrar o seu caminho, né? O seu modo de lidar com as exigências, com as frustrações da vida, com as dificuldades, com a sua própria história e com os seus próprios projetos futuros, né? Então, muitas vezes é necessário que a gente possa auxiliar a fazer esse caminho, que muitas vezes é um caminho mesmo, assim. As pessoas muitas vezes procuram outros profissionais, outros modos de lidar com o seu sofrimento e em algum momento entendem que precisam escutar a si mesmas. E aí vão buscar um profissional da área psi para que possa se escutar. Mas isso precisa que o próprio sujeito que sofre se reconheça. Reconheça o seu sofrimento e esteja numa posição de se implicar com esse sofrimento, de querer saber sobre ele, esteja de querer disposto, saber, né? O que ele diz sobre mim, sobre o meu modo de viver a minha vida, de me conduzir, né? Porque muitas vezes a gente pode dizer que o outro precisa, que o outro necessitaria. A gente pode até ligar marcando um horário. Pode fazer o começo do caminho aí, né? Pode auxiliar, né? Mas se a pessoa não sente que aquilo faz sentido para si e deseja percorrer esse caminho, isso não se sustenta. Não vai aproveitar bem, né, o tempo, o trabalho que precisa. E que dá, né? Lidar com o seu próprio sofrimento. Que é, Alexandra, da condição humana, mas que em alguns momentos precisa de tratamento, precisa de escuta, para poder ser transposto. E pensando nesses sofrimentos que são... A gente não tem como eliminar da vida, né? É uma coisa que a gente vai passar em todas as fases. Acredito que, né, em todos os momentos da nossa vida aí a gente vai estar convivendo com algum sofrimento, algum desconforto, alguma coisa que precisa ser trabalhada, precisa ser refletida. E pensando tanto, né? A gente frisa tanto isso de que a gente vai ter sofrimentos na vida... Pedi uma última pergunta aqui, meio ampla, né? Por que viver, então? Qual é o sentido, né? Se a gente tem tanto sofrimento aí na vida, por que viver? Se a vida não é simples, é recheada de angústias, de dificuldades, claro que quando a gente diz que, assim, de alguma forma nós não escapamos do mal-estar e do sofrimento, há níveis de sofrimento, né, Alexandra? Talvez a gente possa dizer que a gente não precisa sofrer mais que o necessário, né? Que é o necessário da condição humana de estar vivo, de estar em relação, mas tem sofrimentos que são muito intensos, que são graves, né? Que a gente precisa tratar com muita seriedade, né? E que esses podem ser, sim, transpostos, transformados, e muitos sofrimentos podem estar ligados com essa pergunta. Afinal, por que viver? Que sentido tem viver? Que sentido tem a minha vida? Né? E há muitos... Essa é uma pergunta difícil, Alexandra, porque não tem uma receita pronta para... Né? Ela é uma questão que a gente nos faz durante toda a vida. E pode ser respondida por diferentes caminhos. Muitas vezes as pessoas agem como se soubessem a resposta. Mas quando a gente para refletir com profundidade, essa resposta não é simples. O que nos liga à vida? O que liga cada um à sua vida? E é uma resposta que é singular, que cada um vai precisar encontrar a sua resposta, porque o que me liga à vida pode não ser o mesmo para ti. Não, pode não ser o mesmo para quem está nos ouvindo.
E cada um vai precisar ir encontrando essa resposta de o que nos liga. Talvez a gente possa, assim, respondê-la de um modo amplo, porque a gente sabe que quanto mais amamos, quanto mais nos relacionamos, quanto mais construímos laços de amizade, laços fraternos, laços amorosos, mais a gente sente que tem um lugar no mundo. Mais a gente sente que faz sentido estar aqui, que faz sentido fazer aquilo que nós fazemos, que faz sentido trabalhar. Quanto maior a qualidade das nossas relações, mais desejo a gente tem de seguir. E é um caminho mesmo, né? Porque se pensarmos nisso, a gente precisa estar bem conosco, encontrar o nosso sentido para nos relacionarmos bem e esses relacionamentos também gerarem, né, um pertencimento, um acolhimento para a gente. É mesmo um caminho, né? E é um caminho que é singular, né? É interno em cada um e é coletivo também. A gente precisa ir construindo da responsabilidade que cada um tem com o coletivo, com a comunidade, uns com os outros e com nós mesmos, né? Porque cuidar de si é cuidar do outro. Quando a gente cuida bem da gente, a gente está cuidando de todos que estão ao nosso redor. Porque a gente sabe quando tem alguém sofrendo, o quanto é difícil para todo mundo que está, né, ao seu redor, que se implica, que sofre junto de alguma forma. E isso é o que nos liga, né? São essas relações que podem nos ligar cada vez mais à vida e às alegrias de viver. Porque se tem sim dores, também tem alegrias, né? De estar aqui, de poder compartilhar, de poder deixar alguma marca no mundo, né? Eu não sei se a gente tem um tempinho, eu queria finalizar assim a nossa prosa sobre a vida contando uma pequena história de uma música, né? Eu gosto muito assim dessa música, ela se chama Milonga Abaixo de Mau Tempo. E essa música, assim, quem recebeu o Mauro Moraes, né, recebeu essa música, assim, na verdade, vou reiniciar, né, ao receber a letra de Milonga Abaixo de Mau Tempo, das mãos do Mauro Moraes, já com os olhos marejados, o cantor José Cláudio Machado indagou o compositor: tu tem noção do que tu fizeste? E o Mauro inocentemente respondeu: uma canção para ti. E o José Cláudio disse: não, tu fizeste um clássico. Porque essa música nasceu das histórias, então, que o próprio José Cláudio, assim, contava quando ele foi tropeiro na adolescência. E contando, assim, para o Mauro Moraes, ele perguntou, assim, o que era mais difícil em ser tropeiro? O que era mais difícil nessa lida do campo, nessa lida com as tropas? Porque ele tinha curiosidade em entender esse ofício do amigo, assim. E aí ele vai dizer que o que era mais difícil não era as intempéries da natureza, mas era a saudade de casa. A saudade que ele tinha dos laços, assim. E essa é uma música que vai contar da saudade que tinha de casa, das coisas que estavam esperando pela volta dele. Então, para mim, essa canção, assim, além de ser um clássico, ela é uma música que homenageia as relações humanas. As pessoas que estão conosco, que nos esperam. O propósito da gente daqui a pouco, né? O que nos liga para ele vida. Poderia ser isso, né? Ser as pessoas que estavam aguardando a volta. E essa ligação com as coisas que mesmo na distância permanecem dentro da gente. Porque ele diz, amada, me deu saudade. Me fala que a água tá prenha, que o porco tá gordo. Que as coisas estão bem em casa, né? Esse desejo que embora eu não esteja lá, que as coisas possam estar bem, possam seguir andando, que eu já volto. Né? E eu desejo voltar para esse lugar, porque é ali que faz sentido para mim e essa saudade é que me aperta. Né? A possibilidade... Dá sentido, né? Pra Lida, talvez seja tão sofrido para ele, mas deu sentido, né? A vida dele de aguentar, de passar pelo sofrimento. E muitas vezes, né, Alexandre, é assim mesmo. Nós aguentamos aquele tempo de
de sofrimento, de mau tempo, né? Porque é uma milonga abaixo de mau tempo, porque tem pessoas que estão conosco e que não, não nos largam, estão ali conosco, e pela esperança que a gente tem que no futuro as coisas possam ser melhor, né? Por essa aposta que a gente tem que as coisas vão melhorar, que a vida vai poder, que a gente vai poder transformar a nossa vida. E isso em muitos momentos nos liga à vida. E como é um trabalho, né, de encontrar esse propósito que nos liga à vida e como é singular para cada um, o trabalho, né, da psicóloga, da psicanálise, de todos esses ramos em ajudar as pessoas que têm esse sofrimento, que daqui a pouco não estão enxergando, né, esse propósito, esse sentido, também é muito amplo e é muito válido, né? Uhum. Fica essa dica, então, né, para as pessoas no Setembro Amarelo fazer essa reflexão e daqui a pouco buscar ou incentivar a ajuda, né? E sempre muito válido, psicóloga, a gente relembrar os teus contatos, como as pessoas podem te buscar. Daqui a pouco surgiu alguma dúvida, alguma pergunta que queiram te fazer, né? Como podem te encontrar? Alexandra, as pessoas podem me encontrar pelo meu contato pessoal, que é 54999040458. Né? E os meus locais de trabalho são aqui em Sarandi, no edifício Lavoro, na sala 606, e também no edifício Temis, onde eu atendo junto com uma clínica integrada. Muito bem, esse foi mais um Prosa sobre a Vida. A gente vai ficar ouvindo, curtindo aí a música Milonga Abaixo de Mau Tempo, e a gente retorna no próximo quadro, né, Prosa sobre a Vida, recebendo a psicóloga Carolina Zandaná com muitos assuntos de interesse da nossa audiência.